Ele foi lá no rei e falou assim, não vai chover, porque eu estou falando que não vai. Né? E Deus confirmou a palavra dele. E o que aconteceu? Depois de um tempo, Deus falou para Elias, Elias, vai lá e fala para esse que eu tenho que mandar chuva, porque tem que mandar. E Elias voltou lá para falar para o rei, porque Deus honrou a palavra de Elias. Voltou para falar para Acabe, o rei que estava casado com Jezabel, estava fazendo tudo errado, que voltou para falar para Acabe que não ia chover, ele enfrentou uma batalha com 850 homens. Mas no outro dia, cansado da batalha, ele foi ameaçado, e ele foi ameaçado por uma mulher, e ele fugiu, e ele pediu a morte. Ele estava cansado, esgotado emocionalmente. Ele era um homem de Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas não é porque ele pediu a morte que ele estava endemoniado, não. Ele estava cansado emocionalmente. Amém? Então é nessa parte que nós vamos entrar. Nós, seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito. Então é importante a gente entender essa parte para a gente entender que a depressão, onde ela começa nas nossas vidas, é na nossa alma. Eu coloquei aqui a função de cada um. Olha, vou ler para vocês. Função do Espírito. A função do Espírito é comunhão, comunicação e consciência com Deus. O nosso Espírito, ele é como um recipiente que foi criado para conter Deus, para conter o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, o Espírito de Deus se une ao nosso Espírito. E quando a pessoa está possessa de demônios? O espírito do inimigo vai habitar no espírito da pessoa. Porque o nosso espírito é uma casa. Então, é uma casa vazia para conter Deus. E quando ela não contém Deus, porque Deus é educado, ele pede licença para entrar. Mas o inimigo não, ele invade, né? Então, ele vai invadir essa casa. Então, o espírito é a parte que tem ligação com o mundo espiritual. Que tem sede de Deus. Que questiona para onde eu vou depois que eu morrer. A alma não é a mesma coisa que o espírito. Muitas vezes nós confundimos a alma e o espírito, se elas são a mesma coisa. Mas está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. Se ela penetra até a divisão da alma e do espírito, o que é a alma? A alma é a psique. A sede das nossas emoções, é o centro da nossa personalidade, é a consciência de quem nós somos. Ela é composta por mente, vontade, emoções, livre-arbítrio, poder de decisão, a consciência de quem eu sou. O centro da minha personalidade estão na minha alma. Está no meu espírito, gente? Então, prestando atenção, diferença alma e espírito? Essa parte é importante. Então, as emoções estão na alma. E o corpo físico é essa casa aqui, ó, que a gente usa para se locomover, para se transportar, para se comunicar com o mundo exterior. E os 5 sentidos vão captar o mundo, que são a janela da nossa alma. Amém? Entendeu a diferença? Corpo, alma e espírito. Então, o que acontece? As emoções, quando elas estão feridas, quando nós estamos feridos emocionalmente, quando nós estamos esgotados emocionalmente, é aí que vai gerar a depressão. Os traumas do passado vão começar a adoecer a nossa alma. Aquela tristeza contínua que não passa vai adoecer a alma e a alma vai adoecer o corpo. Quando nós não tratamos as feridas da alma, nós entramos num processo de somatização, que começa a ter dor de cabeça, perda de sono, perda de apetite, cansaço demasiado, vários sintomas que nós temos que são emocionais, que são a alma gritando que precisa de ajuda. Mas o que acontece? Nós queremos resolver os problemas da alma com as coisas do espírito. E aí nós começamos a orar. Jesus, me ajuda. Ele ajuda, gente. Ele cura. Eu não estou dizendo que Jesus não cura. Eu não falei que Jesus curou o pastor Isaac? Jesus cura. Mas ele também deixou a medicina na terra. Ele deixou tudo quanto é psicólogo, psicanalista, todos os médicos
psique, psique é alma em grego. Amém? Quem me acompanha? Os médicos da psique são os médicos da alma. Psiquiatra, médico da alma. Só que nós temos um preconceito muito grande com essa questão. Eu não vou no psicólogo porque eu não sou louco. Eu não vou fazer uma psicoterapia porque eu não sou louco. Quem já escutou isso? O meu psicólogo é... Como é que a igreja fala, gente? O meu psicólogo é Jesus. O meu psicólogo é Deus. Não é isso? Gente, desculpa falar, ignorância. Ignorância é quando você ignora algo, amém? Quando você ignora algo. Jesus, ele é psicólogo? Ele é psicólogo, sim. Só que ele também deixou pessoas treinadas. Imagina que Jesus tivesse que descer para operar coração, para consertar a perna quebrada, para fazer tudo que o médico faz na terra. O Espírito de Deus é o Espírito da ciência e da inteligência. Ele capacitou homens para cuidar. Seu excesso de passado. Todo trauma que a gente não trata, feridas emocionais não tratadas, como traição, humilhação, abandono, são feridas emocionais que todos nós passamos. E quando nós não tratamos as feridas emocionais, essas feridas, os traumas do passado acumulados, eles vão gerar o início de uma ferida da alma que pode adoecer o corpo. E essa ferida emocional da depressão, ela precisa ser tratada. Amém? Pode ser tratada com oração? Com certeza. Mas ela precisa ser tratada pela medicina? Também. Amém? Então, a ansiedade é o excesso do futuro. E a depressão é o excesso do passado. E o estresse é do dia a dia. E o que acontece? O psiquiatra, quando a pessoa está muito doente, que a pessoa vai no psiquiatra para fazer uma medicação, essa parte é importante entender, tá, gente? A medicação, ela não cura a ferida da alma. A medicação antidepressiva. Eu fiz medicação antidepressiva por 1 ano. Por que eu fiz essa medicação antidepressiva? Vou explicar para vocês. Era necessário, porque quem lembra de eu falar que eu não comia, eu não dormia, eu estava perdendo mais peso, né? Então eu fui procurar uma psiquiatra, eu não queria ir porque eu achava que eu ia ser curada somente pela oração, somente pelo jejum. Os pastores oravam para mim, expulsavam todos os demônios da depressão, eles não iam embora, porque não era demônio, né? Então, o que aconteceu? A psiquiatra falou para mim o seguinte, falou, minha filha, você quer pegar peso? Eu falei, quero. Ela falou assim, a medicação vai ser uma muleta. Se você fraturar a sua perna, você não vai usar uma muleta? Eu falei, vou. Você vai usar um tempinho e depois você vai largar. É só para você comer melhor, dormir melhor, aquietar o seu coração. E aí eu comecei muito desconfiada, com medo de ficar presa, né, dopada pela medicação, numa dose bem baixinha, mas aquela dose me ajudou muito. Porque parei de chorar o tanto que eu chorava todo dia, acalmou os meus nervos, eu comecei a comer melhor, a dormir melhor e a me estabilizar e consegui pegar 10 quilos em 1 ano. Depois eu parei. Depois eu comecei a procurar outras estratégias. E o que eu descobri? Que o tratamento do medicamento, ele tem que ser aliado a uma terapia. Porque o que vai ajudar a pessoa a estabilizar o emocional é o conhecimento de si mesma. É o conhecimento da sua própria história. É saber onde está a raiz do problema. É tratar aquele trauma. Tratar de onde que vem. Por que eu estou com essa tristeza, com essa angústia? A pessoa conversar com o terapeuta. Gente, quando você fala, você se ouve. O psicólogo, ele vai para tratamento de comportamentos. E o psicanalista, ele vai analisar a sua mente junto com você e a sua própria história. E você vai ter conhecimento de onde você precisa tratar. Então, a depressão não é só tristeza. Depressão não é frescura. Depressão não é demônio. Amém? Quem já entendeu essa parte? Agora, o espiritual pode piorar a depressão? Pode. Agora eu vou falar como missionário, né? O inimigo, vendo que a pessoa já está num estado triste, já está ferida por algum problema da vida, ele vai lançar seta. Ele vai vir de fora com opressão. Quem sabe a diferença de opressão e possessão? Opressão, lançando seta, se mata, sua vida não tem jeito, tira sua vida.